Bom dia, tudo bem? Vamos lá, já conversei com o Márcio hoje, ele tá super animado. Vamos aí, já entrou. Já foi convidado? Oi, Márcio! Oi! Ai, como você tá... Você sabe que eu amo esse seu óculos redondinho, né? Se quiser, eu pego outro. Ah, não. Deixa esse, deixa esse. Tem outro que é mais coloridinho. E Bom, aí, meu? Tá tudo por bem? onde? Não, estou trabalhando aqui em São Paulo. Eu estou em viagem agora, vai demorar um pouquinho. Mas estou aqui, estou trabalhando, tá bom. Lanço o livro sábado que vem, você sabe, né? E depois Eu vi aqui, que a filhota veio. Lota veio de Moçambique, ela está lá há 6 anos. E depois eu lanço em Curitiba, Ah, espero que em Floripa logo, né? Depende aí, vamos fazer nossos arranjos. tá, que no que precisar estamos aqui. A gente tem duas livrarias fantásticas, né? Que são nesse nível mais cult e tudo mais. Eu acredito que seja bem importante. Aproveita aí É, o inverno. em Curitiba vai ser lá no Batel, na Livraria da Vila. Ai, que É um lugar chique. bacana. Sim, acho que todos os lançamentos de livro lá são bem importantes, assim, Curitiba é uma cidade com cultura, né? É, Então, eles têm festival de teatro, sempre teve essa questão. Tem muita sala de teatro, tem muito espaço, acho que é algo, assim, que faz parte. São Paulo é São Paulo, né? Não tem como o mundo acontece em São Paulo, é uma das grandes metrópoles, mas Curitiba, culturalmente, se a prova lá, Curitiba é acontece. cidade modelo para várias coisas. Bem isso. Hum, Bem-vindo ao meu cafezinho pela manhã, né? Te fiz Bacana, acordar, Pri, muito legal. despertar. Agora eu quero saber. Eu sou suspeita para falar porque eu acompanho o Gibizão há muito tempo, mas eu queria saber assim, Márcio, é, o Gibizão, ele é história verídica, ele é história que você criou, são invenções. O que é o Gibizão da arquitetura moderna? Então, posso falar um pouquinho, só contar a À história dele? vontade. Não, só para as pessoas entenderem, né? Eu fiz mestrado, eu fiz a FAO aqui, depois fui para Los Angeles, né, com uma bolsa da FAPESP. Minha ex-mulher, Eliane Guedes, ganhou uma bolsa de mestrado e em seguida eu ganhei também. E eu estava interessado em habitação popular. Foi lá Ah, nos anos 80, né? E é isso aí, tá vendo? E eu viu? queria. Era uma época que se falava muito de BNH, não era nem CDHU, era Coab na Era época, né? Coab. Eram as instituições que cuidavam de habitação popular no Brasil. E eu queria estudar habitação popular sob o ponto de vista da industrialização, Ah, porque até hoje, né, Cris, não tem sentido falar em habitação popular, falar de uma geral, habitação popular, produção em massa, sem falar em industrialização. não. Então, eu fui estudar em Los Angeles, lá no SciArc, digamos que pré-fabricação e americana, a cultura americana é conhecida pela produção em massa, Como ou industrial. produção em linha e tal, né? Então, eu fui fazer o mestrado em processos industriais aplicados à arquitetura e à construção. E com esse envolvimento, eu fui estudar a história disso antes de começar a me debruçar sobre o projeto E propriamente dito, né? como todo arquiteto faz. É, É quase todo, história. quase todo. Deveria fazer. Mas eu vou te contar na frente. Eu dei aula de história e dava um certo trabalho com meus amigos lá. E daí eu fui estudar a história da industrialização na arquitetura, e é uma história muito bacana, é uma história muito legal de conquistas, né? E bem explícitas e bem claras na história da arquitetura. São vários pontos.
Eu estudei aquilo, fiquei com aquilo na cabeça, legal, fiz a tese, era um capítulo da tese, né, grande, era um volume sobre evolução, através da história, até se estabelecer, digamos que a fabricação, a pré-fabricação na indústria da construção civil. Sim. E você, eu sei, conhece isso muito bem, você é altamente especializada em, eu sei, em construção civil. Aí, eu acabei o mestrado e, falando bem informalmente aqui com você e com os amigos, né, a minha ex-mulher ganhou uma bolsa para Paris, para fazer doutorado em Los urbanismo. Angeles, Paris. Paris. Aí, Paris, queríamos morar na Europa, foi bacana, a gente ao todo passou 4 anos em Los Angeles, 4 anos em Paris, foi bastante tempo, ficamos 8 anos fora. A gente vinha aqui, mas voltava e tal. Sim. Nossa filha nasceu em Paris, né? E um período muito legal. E eu fui parar no Centro Pompidou, no Beaubourg, aquele imenso museu, agora está em reforma, maravilhoso, né? Maravilhoso. Do Renzo Paris Piano. está em reforma, né? É, Eles Paris, estão mudando. Paris está muito em reforma. Paris e do Piano e do Rogers, né? O museu. Sim. Aí eu fui trabalhar, por coincidência, eu conheci um arquiteto que era, ele chama arquiteto conselho, que é o cara que bola as exposições, lá são os curadores, né? Uhum. E ele estava fazendo uma exposição sobre esse tema, mais ou menos, que era, como é que era? Arquitetura e indústria, o casamento da razão. Então ele Tá. procurava, o tema da exposição, e era uma exposição enorme, ver nexo entre arquitetura e indústria e produção em massa, que era o tema da minha tese. Então eu soube lá, não me lembro exatamente como, fui falar a Raymond Guidot, grande figura, e ele olhou a tese e falou: Isso aqui é isso aí em espaço. Vamos espacializar, ainda criar esses termos na sua tese. Vai, vamos. Vamos? Se bem que era muito mais ampla a abordagem dele, mas a minha tese era o fio condutor, de mostrar na história da arquitetura até hoje são uma novidade, todos os pontos que tocados ou foram tocados pela reprodução em massa, pela reprodutibilidade dos elementos, né? Então, eu peguei e fiz o trabalho com ele há um ano, as exposições lá são longas, né? Sim. Então, cheio de maquete, tudo que entrou na exposição tinha a ver com produção em massa. Reprodutibilidade, fabricação, percebe? Tudo tinha, não tinha aquela coisa que a gente faz hoje, até hoje, né? No mundo, praticamente no Brasil, que é a construção em loco. Você concreta, você dobra o ferro, não sei o quê, sabe essas coisas? Que até hoje a gente faz assim aqui. E tem um exemplo ou outro de estrutura Sim. metálica, tem um outro exemplo de Steel frame, wood frame, steel mas não é a frame, realidade. A gente tem sabe que de, não é a realidade. tem de pré-moldado de concreto, né? Agora está começando madeira engenheirada, né? Que você Sim. conhece bem. Então tem esses arroubos, assim, né? Às vezes fica mais, fica menos. E então fizemos a exposição, foi linda, tem um catálogo aqui sobre o tema, tal, blá, blá. E eu achei muito legal e voltei mais ainda para, menos para o desenho, mas para a história, no caso, né? Porque arquiteto, isso que aconteceu depois, eu vim aqui dar aula, né? Acabou, eu fiquei 8 anos fora, daí recebi um convite para um concurso, entrei no concurso, eu fui selecionado para dar aula na FAUS, né? E e eu comecei a perceber, no arquiteto gosta mais de desenho, de traço, quem sabe seja uma característica inerente da formação, da intuição Do do arquiteto. profissional, do arquiteto, né? E um pouco menos em história. E eu fui dar aula justamente sobre esse tema. Eu ganhei esse concurso, eu peguei segundo lugar. O primeiro lugar, o grande Fábio Magalhães, foi para o Memorial da América Latina. E nesse tema, era exatamente esse tema, que pegava teoria da arquitetura, chamava, mas era a história da arquitetura. Nesse período, mais ou menos, que eu elenquei, que é da Revolução Industrial até o fim da Segunda Guerra Tá. Então, até Mundial. 45. 45, 50, exatamente. Eu Tá. falo que são 250 anos de história, mais ou menos. Sim. Aí eu fui dar aula disso e eu percebi que as pessoas não, sei, né, eles gostavam da aula,
era uma aula sábado de manhã, que era uma coisa segurar estudante. Sábado de manhã, e eles iam lá e ficavam, E e meus contava as faltas, assim, não, ainda posso faltar, posso chegar é, tarde hoje. exatamente. Muito bom. Aí eu fui dar aula Aula. de história e era difícil, era, eles gostavam da aula, mas não estudavam. Era Sim. esse é o básico, né? Dar material para ler no livro, era assim. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Estudante não gosta de história, arquiteto não gosta de história. Às vezes, conversando com um amigo meu, não queria prevalecer as chances que eu tive, né, de me aprofundar nessa área, não queria, mas entendia que as pessoas não davam bola. Quem sabe eu mesmo não tivesse dado, não tivesse tido esse caminho aí, né? Ah, tá, teve lá Palácio de Cristal, teve, não sei o que, a gente sabe um pouco de orelhado, mas não sabe ela de uma maneira sistemática, organizada. Não. Então fui dar aula, dei aula exatamente sobre esse tema, né? E sempre com isso na cabeça, uma hora fazer alguma coisa, uma hora fazer alguma coisa. No Pompidou, quando eu trabalhei lá no Boburg, eles tinham um departamento que chama Centro de Criação Industrial, CCI. Ah, E eles faziam exposições de tudo quanto é tema. E tinha ao lado do CCI o Atelier des Enfants, que cuidava das coisas para criança, para seduzir criança, né, e inspirar para para museu. encantar. Eu acho que é uma coisa muito bacana, né? Quando você visita, assim, ou você criar essa cultura desde cedo. Eu acho que a gente ainda peca muito nisso aqui. É, é. Não, e lá era voltado não só para o museu, mas alguns eventos que eles faziam, algumas ações, eram voltados para criança. Para a percepção do espaço, não para criança, para criança Sim. sempre, né? Para a Aham. percepção do espaço, para a arquitetura de modo geral, de maneira muito lúdica, né? Então eram exposições, tinha coisas de arquitetura, a casa, tinham exposições, labirintos que eles faziam para as crianças brincarem de arquitetura e vai se envolvendo com a percepção do espaço e teoricamente vai valorizando o trabalho do arquiteto, vai percebendo quão importante a arquitetura é. Você mora numa casa, você trabalha num escritório, numa fábrica, você vai num bar, restaurante, tudo é construção, tudo é arquitetura. Tem más arquiteturas, evidentemente, mas tudo é arquitetura de um modo geral. Então, eu fiquei pensando, aí um pouco antes da pandemia, eu comecei a me coçar a fazer alguma coisa. Eu, de vez em quando faço uns projetos culturais, né, paralelo a, você sabe disso, Sim, eu sei. paralelo ao Passeia com escritório. o pessoal aí, com os É, jovens, mostra São Paulo. Eu acho fantástico. Eu sou uma pessoa assim que eu sou muito fã disso, porque você vê o mundo por uma outra ótica. Não é só seu óculos que é redondinho, bonitinho, mas assim, existe essa questão de olhar o mundo por outra ótica, né? é. Então, eu fiz algumas coisas antes, né, que você acompanhou, você participou, deu a honra da sua presença aqui, que eu gosto muito. São Paulo recebe você muito bem. Muito. E eu pensei então pensei em fazer um gibi, história em quadrinho. Então, Tá, comecei a vale a escrever pena. antes da pandemia, na pandemia ele disparou, Sim. e tem mais ou menos 5 anos que começou mesmo, né? Então, era para ser uma história em quadrinhos, né? Eu estava na França, tem a bande dessinée, né? Que se chama bandas desenhadas, né? Tiras desenhadas, tirinhas desenhadas. A bande dessinée tem bande dessinée sobre arquitetura. Eu estava lá impregnado um pouco com isso, falava, vou fazer um gibizão da arquitetura moderna. E ficou gibizão. Só que, ao fazer, eu percebi que a quantidade de imagens que eu precisava ia demorar muito para desenhar. Segundo, a quantidade de imagens originais que né, eu podia colocar no livro, É desenhos pouco. originais do Frank Lloyd Wright, do Le Corbusier, do Lou Sullivan, dos grandes heróis da arquitetura moderna, Alvar Aalto, desenhos originais eu ia perder, ele ia ser reinterpretado e não ia ser feito por mim. Eu não tenho essa habilidade de desenhar, fazer tudo em quadrinho, né? Eu sabia como eu queria, mas eu sabia como eu queria,
mas não iria fazer, não saberia fazer, dirigir alguém para fazer. Sim, E eu comecei a ver que eu ia perder desenhos lindos, né, do Crystal Palace, desenhos da história da arquitetura, né? E hoje você tem muito acesso com a internet, você não precisa ir lá no museu pesquisar, né? Você graças a pega a imagem, Deus. você paga, você licencia tudo direitinho, né? E eu acho que ficou. Eu vi gibis, né? Eu vi bande dessinée, eu vi história em quadrinho. É bacana, é muito sedutor, acho lindo. Mas eu acho que ele ficou mais rico, ele ficou mais bonito fazendo, pegando essas imagens, né? Aqui, Sim. eu fiz o projeto gráfico, né? Fiz todo o texto, o projeto gráfico todo é meu. E ele ficou mais, eu acho, mais atraente do que história em quadrinhos, por mais bem desenhado, e nós temos excelentes Sim, ilustradores, né, aqui no temos. Brasil. Então, porque eu uso imagens originais, eu uso imagens das pontes, dos palácios, dos prédios, dos mercados, né? Tudo, essas imagens originais que os arquitetos fizeram. Então, eu acho que ficou mais rico. Mas o Tá, nome mas manteve. assim, você pegou isso, eu queria entender a sequência, né? Porque quando a gente fala em história, né, a gente tem uma sequência cronológica. No Gibizão tem essa sequência cronológica? Tem essa sequência. Ele é obrigatório ter, primeiro porque eu gosto. Sim, Livro de história facilita, né? Você vê livros às vezes mais elaborados, mais complicados, que vai e volta, tal, não. É bem cronológico. Porque eu peguei os pontos que eu já havia estudado, não com esse detalhe, confesso, né? Mas eu peguei os pontos que os grandes historiadores da arquitetura elencam. Mas eles elencam cada um mais ou menos, cada um é exagero, mas existe uma diversidade muito grande de opiniões, né? Claro. sim, Historiador, ele é historiador segundo sua convicção política, sua cultura, sua sua escola, né? formação, escola, humor, né? Então, eu fui vendo, eu comecei a separar e, evidentemente, batia mais ou menos com o que eu tinha feito lá atrás. Então, ele começa, historicamente, tem historiadores, né? Historicamente, historiadores, é redundante, mas eles colocam como a Revolução Industrial começou ali, a arquitetura moderna. Porque a Revolução Industrial começou em 1700 na Inglaterra, grosso modo, né? Vou dar Sim, as datas assim, em 1705, mas então, alguns historiadores acham que lá, porque lá mudou o modo de produção. As pessoas começaram a abandonar a cidade, menos o campo, artesanal, vir para a tem toda essa cidade, questão que a gente escuta. artesanal, carvão, que era vegetal, virou mineral, o ferro começou a ser produzido de uma maneira mais intensa, graças ao carvão. Em seguida veio a máquina a vapor, que mecanizou, usufruiu do carvão mineral, usufruiu da evolução da cultura metálica, vamos falar assim, de modo geral, tanto para Exato, ferramenta como para equipamento, né? Os primeiros trens começaram a sair, depois, em seguida, começaram a produzir peças básicas em massa, né? Começaram até a exportar nos anos 50, já exportavam peças encaixotadas para montar galpões, assim, padrões da Inglaterra para o mundo, né? A Inglaterra era o grande oficina mecânica do mundo, porque lá tinha carvão, tinha mineral, eles saíram na frente. exato. E aí vai, então, vai depois da A Revolução Revolução Industrial. Industrial, começaram já qual é a consequência imediata? As pontes, senão não dava para andar de trem. Então, as pontes foram as primeiras obras modernas, né? Várias. E a primeira top foi feita por um arquiteto, né? Então, na Inglaterra, uma ponte de 40 metros de vão, 30 e poucos, 37 metros de vão, é um achado, está lá bem conservada, está mantida e conhecida como a primeira obra de arquitetura moderna, apesar de ser uma casa, ser um prédio, mas é uma construção, e é uma Sim, construção moderna, que foi feita por um arquiteto, com um projeto. Ele adaptou um pouco a cultura da madeira e da pedra e usou ferro. Então ela ainda tem um formato um pouco, digamos, arcaico, mas todo o material dela é ferro. E daí vai eu tenho, não sei se aparece aqui, eu estou com um livro pode aqui para mostrar. mostrar. Eu estou então, a capa, né, que são os quatro mestres da arquitetura moderna, falando suas frases principais. As frases que arquiteto adora a frase ícone, né? Então, Adora.
A frase de efeito, né? É a fase que. Então, a gente tem aqui a primeira ponte, Colebrook Estamos Bridge, vendo. é a ponte do carvão, chama, é tanto numa mina que chama a ponte do carvão, a mina de carvão. Ai, Daí, Márcia, eu não sei se eu vou aguentar até sábado. é, depois a gente aqui passa, foi feito um prédio muito moderno em 1851. É esse prédio aqui. Esse prédio é o Palácio de Cristal. Foi Tá. feito em Londres. Então, esse prédio é um marco também, porque ele foi feito em quase 5 meses. Ele tem, sei lá, 600 metros de comprimento. E o cara que fez isso era o jardineiro da rainha. Ele já tinha feito uma outra estufa metálica. Tá. E daí vai, daí ele começa a bolar, bolar, bolar e bolou esse prédio que é muito legal sob o ponto de vista da produção, que é exatamente o que a gente Industrial. é industrial. Tudo era feito lá no canteiro, vinha com cavalo, os cavalos que subiam as vigas. E tem tudo a ver, né? Cavalo, rainha, Não Inglaterra, eles têm toda essa. sei se dá para ver, Dá. não tinha como subir as vigas se não fosse assim. Então foi assim que e montaram esse prédio enorme. E esse prédio é muito legal, porque ele traz uma ambição, não é? Que é o sonho do arquiteto, que é a mobilidade. Já que o prédio ele é todo montado, né, digamos, o prédio industrial, teoricamente ele é capaz de ser desmontado e capaz de ser montado em outro lugar. Sim. Esse prédio foi todo desmontado em 1852, um ano depois, e ele foi transportado e totalmente montado num parque em Sydenham, perto de Londres. E Sim. ele, infelizmente, ele pegou fogo em 1942, olha, 100 anos depois. Então, ele é um marco muito importante na história da arquitetura, como símbolo dessa conquista, como um símbolo de você desenhar componentes individuais, construí-los, levar com charrete, lá com carroça até o canteiro, subir com a força do cavalo, força motriz do cavalo, parafusar e depois desmontar ele inteiro, uma loucura, e montar do outro lado e o prédio ficar quase 100 anos lá. É muito legal. Esse é um prédio muito legal, chama Palácio de Cristal. Ele foi feito pelo Paxton, Joseph Paxton, um jardineiro, não era bem jardineiro, jardineiro hoje tem uma. Ele era o paisagista, ele cuidava dos parques da Rainha Vitória. Muito legal. Nossa. Então, assim, então a gente vai encontrar isso e vai até aonde? Vai Aonde? até. Nós vamos Ah, passar por alguns 10, 12 pontos importantes, né? Todos apontados por historiadores, né? Que divergem um pouquinho, mas mais ou menos eles todos concordam que a coisa se cristalizou na Europa no começo do século, né? com, com a Bauhaus na Alemanha, sim, né? Mais ou menos o Bauhaus na Alemanha, o Walter Gropius e o Mies van der Rohe, e na França e no mundo era o Le Corbusier, que estava começando totalmente. fazendo coisas, né? E nos Estados Unidos o Frank Lloyd Wright. Então esses quatro arquitetos, mais ou menos, o Le Corbusier, o Frank Lloyd Wright é um pouco mais velho que eles. Mais ou menos na virada do século, o Bauhaus é dos anos 20, o Le Corbusier começou a projetar as coisas dele nos anos 20 também, o Mies um pouquinho depois, né? O Mies foi também diretor da Bauhaus. Então se estabeleceu na Europa, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, Sim. ou arquitetura moderna como a gente conhece até hoje, né? Tem um filósofo, o Habermas, um alemão, que ele falou assim, outro dia, não, alguns anos atrás, eu sempre falo que outro dia, falou há poucos anos atrás, a modernidade ainda é um projeto inacabado, é a grande frase dele, ou seja, nós estamos ainda no mundo moderno, que escapa às vezes para o pós-moderno, graças a Deus volta, porque foi um fiasco, né, em termos de Sim. cultura arquitetônica, mas vai até o prédio para mim que coroa isso tudo e que fecha esse grande ciclo, né?
é a unidade de Marsella, do Le Corbusier em Marsella. Ele fez um prédio, É lindo. lindo Essa eu prédio, posso né? dizer porque essa eu conheço. É dos prédios mais A visitados no França. mundo até hoje, né? E até hoje é o modelo mais ou menos copiado com esse sistema mix que a gente tem hoje, que é hotel, apartamento e comércio. Tem, Exato. tem no Brasil todo É hoje, o né? multiuso, É, o né? multiuso. Então ele fez o multiuso em 1945. E lindo, né? Um prédio lindo, uma coisa. É, eu acho E que isso é uma coisa assim. São Paulo é muito bom nisso, né? Eles estão começando muito com essa questão do multiuso e dos motivos pelo qual se usa, e é bacana você saber que isso é tão antigo, vai fazer 100 anos. é, Tá mais para 100 anos do que para é, ontem. exatamente. Não, tá bem moderno, tá. E ele, só fazendo um adendo, né, nesse trajeto histórico da nossa história, o Le Corbusier veio para o Brasil 2 vezes nesse período. E ele é digamos, foi o grande guru, né, usando uma linguagem, um exemplo bem simples, mas foi mesmo, né? Do Sim. Oscar Niemeyer, do Lúcio Costa, de outros arquitetos, né? O Carlos Leão, para fazer o Ministério da Educação lá no Rio, aquele prédio MEC, que é um prédio sobre pilotis, com brise, com jardim na cobertura, é um prédio lindo, né? Isso foi participação do Le Corbusier, ele foi meio o não foi chefe da equipe, mas ele conversou com os arquitetos, ele participou da Idealizador, vamos pensar assim. idealizador, uma coisa assim, dos esboços do prédio. Ó, que É, apareceu aqui, ó. tá, prestou Tá o atenção. tempo todo. Nunca tem live com gato aqui. Hoje, eu acho que a tua energia do lançamento resolveu aparecer, dizer que Aqui tá vivo. tem dois lá fora, se puder até te Não mostrar, estão lá sei. esperando a papinha deles. Ai, ai. E então é isso, ele acaba Qual que é a ideia? Ele é voltado, só completando, né? Eu não sei como é que é o nosso tempo. Ele é de uma linguagem, eu estava meio impregnado com aquela história do Atelier des Enfants, de passar uma mensagem, uma linguagem muito clara, Tá. leve, bem-humorada, né? Porque Didática. didática e voltada principalmente para adolescente, e para leigo, atraindo estudantes, atraindo arquiteto que muitas vezes não se envolveu muito com história, né? Mas que Uhum. atraia um público maior para a arquitetura, né? Porque eu conheço várias pessoas que gostam muito de arquitetura, leem sobre, sei lá, artes plásticas, leem sobre cinema, mas a arquitetura é meio chato de ler. Ou a arquiteteza, às vezes, impede o interesse das pessoas, barra, né, provoca o desinteresse. E eu conheço de perto, né? Com pessoas bem É porque próximas assim, a mim. eu digo assim, eu sinto muita dificuldade, principalmente quando a gente vai conversar, porque você precisa de muito conteúdo para entender o conteúdo da arquitetura. Ah, Né? E até você construir isso é uma coisa bem complexa, você tem né? Eu acho razão, assim, você tem totalmente razão, exatamente isso. Para você usufruir um livro de arquitetura, você tem que se preparar tanto antes que não vai, o dia a dia não permite isso, né? Então, não, eu gosto de arquitetura, olha que livro lindo, os livros são lindos, né? Eu não, adoro, são lindos, mas eles não eu são brinco atraentes para assim, sabe Netflix, aquela série que você não consegue maratonar porque ela é pesada? sei, É sei. isso, porque daí volta, ela te cansa, mas você tem vontade, mas ela te cansa. É, Né? É é, algo pesado, é é. algo com muito, é muito conteúdo. Eu, para fazer o gibizão, eu usei esses livros, mas para mim digamos, é uma coisa obrigatória, o Sim, relacionamento com eles, né? Mas eu acompanhei várias pessoas que quiseram. Esses livros de arquitetura são lindos, eles são densos, eles são absurdamente sérios e competentes, fantástico. mas Sim, eles são voltados para o arquiteto, eles são voltados para o crítico, né? Ele não atrai o grande público. Não existe um livro de arquitetura que alguém. Eu não conheço, né? Olha que eu conheci bibliotecas em Los Angeles, em Paris. Eu tenho muito livro de arquitetura. Eu usei esses livros de arquitetura para fazer o gibizão, mas procurando traduzir para uma linguagem que elenque, que abranja mais
leitores, né, que Sim, seduza mais, acho que a palavra é inspire. Eu, no começo, lá quando a gente estava discutindo com o Senac, eles, o seu livro vai educar o público. Eu falei, não, não vai educar ninguém. O livro vai inspirar e vai procurar seduzir as pessoas para esse tema, né? E foi muito importante, Priscila, se eu puder falar, a parceria com o Senac, a editora Senac, sim. porque o Senac também ele tem livros muito bons, livros sérios, né? E entrar no gibizão precisou de coragem deles, porque um turning point numa editora grande, tradicional, competente como o Senac. Eles abraçaram muito, digamos, de abraços abertos, né? O livro, e graças ao Senac, o livro vai ser lançado sábado. Eu acho assim, você sabe que assim, obrigatoriamente eu vou em toda a Bienal do Livro, né? E esse ano eu brinquei que eu fui de ônibus, porque eu falei que eu não queria pagar o excesso de peso de bagagem. E os meninos, eles sofreram muito para carregar, porque eu trouxe duas malas de livros, né? Então, assim, eu sou uma pessoa apaixonada por livros, Eu e também. o stand para quem não Senac. conhece, né, a Bienal, todas as editoras estão lá com os seus lançamentos, livros clássicos e tudo mais. Mas o stand do Senac, além de ele ter um espaço de leitura, a qualidade dos livros, né? Então, quando você vê qualidade de capa, qualidade de papel, ele não é feito um livro para você ter lucro. Ele é um livro feito realmente para inspirar novos leitores. Eu acho que foi esse, quando você me diz assim, eu fui abraçado, o Senac veio e me colocou nesse lançamento, eu acho que você, como autor, deve ter sentido isso, né? Porque a gente, É, como leitor, como fã do Senac, a gente sabe que isso é, ocorre. é. Eu tenho lá no meu Facebook, teve uma campanha anos atrás, né? De vez em quando aparece campanha para privatizar o Senac, né? E o sistema S, né, todo, que é um Sim, absurdo. é E um até absurdo. hoje está lá no meu Facebook, eu não mexo muito com isso, tá? Sou Senac, Sistema sou S. Sistema S. Eu gosto muito Exato. das quatro É o instituições. formato, né? Porque é um formato que realmente o Senac ele vai para o comércio e eu acho assim, tipo, quando eu fiquei sabendo que você estava já com o Senac, você sabe que eu fui uma das pessoas que mais vibrou com isso, porque eu sabia que ia sair um material de qualidade. E assim, eu acho que é fantástico. Márcio, agora eu preciso que você deixe o convite, porque assim, já passou gente aqui, o Wagner, que é meu sócio lá do Rio de Janeiro, ele também já está de passagem comprada. Todo mundo vai estar em São Paulo. Conta como é que vai ser esse lançamento. A gente compra o livro lá, você vai tirar foto com a gente, vai assinar, vai autografar. Como é que vai ser? Porque a gente tá indo para isso. A gente quer, sabe aquela filhinha com o livrinho no colo? A gente quer isso. Deixa eu falar, Ah, falando, brincando, né? Eu também, né? A ideia é essa. Não, vai ser num espaço muito legal, que é o espaço da Ideias Arvos, que é uma grande incorporadora aqui em São Paulo, que só trabalha com grandes arquitetos. É um espaço decorado com maquetes de arquitetura de grandes projetos, de grandes arquitetos. É uma exceção no mercado imobiliário no Brasil, não digo nem lá fora, não sei, mas aqui ele só tem projetos legais, conduzido lá pelo Otávio Zardos. E foi um espaço projetado pelo Isai Weinfeld, é um espaço muito agradável. E eu acho que tem tudo a ver, ele é informal, ele é gostoso, ele é bonito, né? Então, astral, principalmente astral, né? Eu não queria fazer à noite numa galeria, numa livraria, uma coisa um pouco mais fechada, né? E sábado, esse horário é sábado das 10 às 2. sim. Eu brinco que eu vou começar a distribuir 100 às 8 da manhã. Quem quiser ganhar um cafezinho. Tem VIP? Tem VIP? Tem, lógico. Então, é em São Paulo, no Espaço das 10 Árvores, é bem localizado, vai ter manobrista cortesia para todo mundo. Sampaio Vidal 978. Tá. 978. E das 10 ao meio-dia. Vai ser bacana, acho que vai Às ser legal. duas. Das 10 às 2. Das 10 às A 2. ideia é fazer com que as pessoas acordem, vão lá, passam, beliscam alguma coisa e depois vão almoçar. É um horário.
Priscila, que as galerias estão adotando agora. Tem muito evento, muita vernissagem sábado nesse horário. Porque as pessoas estão Acorda tranquilo. agora tranquilo, vai lá, à noite não quer sair, à noite é problema, à noite, sabe, aquelas pessoas que não querem sair à noite mesmo, o delivery está aí para isso, né? Hoje cresceu Sim. muito. Então, eu acho triste, mas então vamos A gente fazer. gosta de uma noite, né? Eu gosto de sair, jantar, gosto de... Enfim, vai ser. É um horário que eu acho um horário bom e o local é muito bom. O local é muito Sim. favorável. Eu vou usar eu vou usar o valet, porque eu estou indo de carro, né? Então, sexta-feira eu saio daqui cedinho, né? Caramba, Já durmo, vou ficar ali pertinho na Paulista e vou para que lá, né? bacana. Vou passar todo o tempo, então assim, eu sou garganta, né? Assim, aquele pessoal que fica ali no fosso, como a gente diz, na torcida, conversando com todo mundo. Eu acho assim, quando você coloca um ambiente, a gente sabe, Márcio, que você vai ter muitos amigos, a gente vai reencontrar muita gente, né? E eu acho assim, o mais legal desses ambientes, eu já fui em muito lançamento de livro, é você encontrar as pessoas e conversar sobre o livro. Eu acho que um livro ilustrado, ele vai nos permitir fazer isso. Então, eu acho que é diferente de você pegar um livro, né? Não desmerecendo, mas um livro que ele é 100% escrito, que é difícil você começar a conversar. Mas eu acho É. que isso teremos ainda esse plus, que é um livro ilustrado, que fala de história, onde as pessoas, em qualquer página que abrir, vai ter alguma coisa interessante, né? Não, E eu acho que isso é fantástico. e ele tem, Cris, ele tem uma das razões que eu também que eu vou abrir mão do história em quadrinhos, né, para ele ser mais um tipo almanaque assim. Ele tem 900 imagens, né? E são 900 imagens originais e todas, né, licenciadas, né? Eu tive uma profissional, a Rosa Castelo Novo, que licenciou todas as imagens. O Senac não aceita uma imagem, com razão, né, sem ter a sua Sim. licença. E o livro tem uma coisa curiosa que eu não falei para você. No pé da página, eu fiz uma linha do tempo, em que, bem pequenininha assim, meio só para ilustrar Ah, acontecimentos importantes que aconteceram naquela época. naquela época, na época correspondente ao que a história ao que a história está mostrando. Então, você tem o livro de história aqui e a linha do Tá? tempo embaixo. Você dá para ver? Tá Sim, vendo? Então, vai pontuando tudo o que aconteceu em termos de descobrimentos científicos, guerra, tudo. pintura, ópera, essa coisa toda. Vai situando aquela arquitetura que a gente vê no corpo do livro, chama no miolo do livro, os acontecimentos principais que estavam acontecendo, Ai, acontecimentos que estavam Márcio, eu acontecendo. já não Mas estava ficou, aguentando. não, e ficou. A ideia era essa, fazer um livro, digamos, não é fácil, né? Que Não, agrade a todos. Vamos não. ver. E a gente também não faz para agradar a todos. Eu acho assim, a gente conseguiu hoje mostrar que você tem esse conteúdo, né? Desde os mestrados, os trabalhos, a vivência, e a questão da visão, dessa questão de você conseguir fazer com que qualquer pessoa se interesse por isso. Que eu acho que é o mais difícil, é a gente fazer as pessoas se interessarem pelo que a gente ama, né? Uhum. Porque eu sei que você é apaixonada, eu já tive tantas vezes no seu escritório, eu sei o quanto você é apaixonado pelas igrejas, o quanto você é apaixonado por essa arquitetura do mundo, né? E eu acho que assim, eu tô muito feliz de estar participando. Quando você colocou lá que vai ter o lançamento, eu não pensei duas vezes, eu falei aqui em casa, eu falei assim, ó, eu vou, né? É o tipo da coisa, não é uma escolha, todo mundo sabe, eu tô em Floripa, eu vou, não quero saber, então organizei a minha agenda, vou estar lá, te prestigiando. Mas o Diego, hein? Senão não Ah, é. o Diego ele vai pro Dia dos Namorados. Eu tô levando a Dai, que trabalha comigo, que é apaixonada por história. Ah, que legal. Mas não, o Diego ele vai só no dia 12, porque ele tá. A gente tá se preparando para as próximas férias na África. Agora em agosto, Ah, que ele tá na legal. corrida aqui.
Daí andaram comendo uns leão lá no camping que a gente vai ficar. Então tá um negócio meio assim. Mas você sabe que é o quinto safari já, a gente tá nessa. Está Mas ele escolado, tá então. aqui muito na torcida. Ele falou assim: não, a hora que eu falei assim, eu vou, ele vai, porque eu sei o quanto você tem essa paixão pelo Masa e não tem. E ele também, né? Claro. Eu acho que isso é fantástico. Tô feliz que a tua filha tá aqui, também vai estar abraçando, e eu sou muito fã do trabalho que ela faz, dessa questão social, esse viver num continente tão difícil. Acho que tudo vai brindar, que É, esteja um dia lindo, e se não tiver também, a gente vai a comer, vai gente, a beber e gente vai se tenta divertir. fazer. Muito É, a bom, Pri, gente vai adorei. fazer. Olha, Adorei. eu não tenho como agradecer Eu esse que tempinho. Eu agradeço. sei que de manhã a gente vem, né, tomar um cafezinho Eu que e agradeço. muito obrigada. Essa Obrigado, live ela vai Pri. ficar disponível aqui no Instagram e lá no YouTube também, Tá, eu vou com pegar. toda a história. Obrigado, Pri. Obrigada, um bom dia, Márcio. Beijão, Priscila. Tchau, Vicky. Obrigado.